Ah, pessoal, é tremendo o que Deus está fazendo na vida do maquiador Augustinho Fernandes. Você precisa assistir até o final. Augustinho Fernandes ficou muito conhecido no Brasil por ser o maquiador oficial da primeira-dama Michele Bolsonaro. Inclusive, eles lançaram juntos uma linha de maquiagem. Hoje, recém-convertido, ainda no primeiro amor, Augustinho Fernandes faz parte da igreja da pastora e cantora Cassiane e seu esposo, pastor Jairinho. Eu vou deixar o link desse episódio completo para você lá na descrição do vídeo. Os créditos do vídeo vão para Iron Talks Podcast. Deixe seu like, se inscreve no canal. A minha infância, né? Eu nasci numa cidade no interior do Uruguai, se chama Minas, porque tinha umas minas de... enfim, de exploração mineral. Não era precisamente ouro, né? Aliás, era mais mina de calcário, né? Que fala. Sim. Calcário. E aí, eu nasci nessa cidade, que é no interior de Lavacheca, que é como se fosse, digamos assim, um estado do Brasil. Que lá é um estado, lá é um município, né? É do tamanho de uma cidade do interior de São Paulo, entendeu? Entendi. É que a gente não imagina, né? Aí eu nasci... A minha casa, ela ficava na penúltima rua antes de começar a área rural. Assim, eu tive uma infância... Assim, nos primeiros anos eu tenho boas memórias, assim. Depois aconteceram algumas irregularidades, mas porque eu nasci num contexto assim, bem de vulnerabilidade, né? A mãe da minha mãe, ela era prostituta, assim, na época a gente chamava meretriz, né? Sua avó. Isso. E aí eu não conhecia. Ela teve, assim, naquela época, desses 6 filhos, né? Que era o normal. Sim. Não tinha método anticoncepcional. Ela deu os filhos para adoção. Aí a minha mãe, ela foi adotada por uma família que era próxima do pai biológico. E ela teve uma boa infância até os 12, 13 anos, assim, de posição social, né? Só que a mãe dela adotiva morreu, aí depois o pai dela ficou assim triste, angustiado, né? Se abandonou, morreu na sequência. Aí a família adotiva, digamos assim, acabou ficando com tudo de herança, digamos, porque imagina, 60 anos atrás, isso aí era, sabe como que era, né? Tipo, alguém morria e todo mundo meio que pegava, assim, que achava. E aí elas ficaram na rua, né? A minha mãe e a irmã gêmea dela. Mas ela se esforçou muito, foi trabalhar numa peixaria. Assim, isso aqui eu sei porque ela me contava, né? Assim, na minha adolescência, assim, desde criança até adolescente, ela me contava essas coisas. E aí ela foi trabalhar numa peixaria e engravidou do meu primeiro irmão, que é mais velho. Aí depois de mim, e a vida foi acontecendo, digamos. Entendi. Aí, ao tudo, tenho 9 irmãos, né? A minha mãe teve 7 filhos, só que depois de mim morreu, uma menina, faleceu, assim, tipo, com 3 dias de nascimento. E aí o meu pai tem 3 áreas, mas como, assim, as pessoas têm uma imagem, assim, minha tão vinculada a quem eu sou hoje, e é uma desconexão tão grande, né? Eu acabo deixando, assim, mais pra mim, porque as pessoas acham, às vezes, que você está inventando uma história, né? Mas é verdade, né? Se eu tivesse uma família, eu estaria aqui, né? Basicamente é isso. Mas, assim, Bom, era o meu irmão e eu me lembro que, assim, era uma infância normal. Aí a minha mãe, ela conheceu o meu padrasto, teve a minha irmã, Cíntia, depois teve mais uma, e aí, enfim. Aí, nesse processo em que ela foi tendo filhos, ela... Assim, hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Ela tinha, assim, uns períodos em que ela ficava muito produtiva, muito altíssima performance, trabalhando muito. Ela pintava a nossa casa, ela trocava os móveis de lugar. Aí ela engravidava. Aí depois ela ficava, assim, um período longo, trancada no quarto, sabe? Tipo, chorando, enfim. E aí, nesses períodos, nesse período, né? A partir de eu ter, sei lá, 6, 7 anos, mais ou menos, o meu irmão mais velho foi morar com o pai dele, e aí eu fiquei lá em casa com a minha mãe e os meus irmãos, né? Então, eu passei a cuidar dos meus irmãos, assim, dos 6, 7 anos até os 14, né? Antes de eu sair de casa. E aí, enfim, tudo aconteceu. De tudo que você possa imaginar que uma criança vive em situação de vulnerabilidade, fui vivendo. Como eu tinha sido uma gravidez, assim, não desejada, ela já tinha deixado claro que ela tinha tentado me abortar e tudo mais. Aí, talvez por conta disso, eu tenha sido, assim, uma criança tão... Eu sempre fui muito bom de desempenho escolar, né? Assim, até hoje eu sou uma pessoa que tudo que eu pego para fazer, eu faço com excelência. E talvez, assim, né, no intuito de ser amado, né? Só que na adolescência eu passei a ter características, assim, do meu pai, sou muito parecido com meu pai. E aí ela me botou para fora, assim, com 14 anos. Qual é a característica do teu pai que incomodava também? Não, assim, físicas mesmo. Por conta da... na adolescência você desenvolve traços, né? Porque ela já havia separado do seu pai, estava com o seu padrasto, é isso? Ela oscilava bastante, assim. Entendi. Tinha algumas comorbidades, assim, de saúde mental, de personalidade. Entendi. Deixa eu te perguntar, você então... Tem ainda, né? Você, no caso,
como você falou, a sua mãe tentou te abortar, graças a Deus não conseguiu, você tá aqui. Assim, eu cresci ouvindo isso. É porque o que acontece? Eu era o filho mais velho e eu era assim como se fosse um confidente dela. Então ela ia me contando tudo, assim, tudo mesmo, sabe? Eu era o confidente dela. Desde criança. Então ela me contava, assim, tipo, nesses períodos que ela tinha dela me amar, dela me achar, de repente, assim, tinha alguns períodos em que ela parecia que ela, sei lá, se arrependia de como ela me tratava, e aí ela Se aproximava mais. E aí ela falava, assim, ela falava mesmo que ela tinha tomado chá de arruda, que ela tinha também tentado me abortar com... lá no Uruguai é muito normal as pessoas aprenderem a fazer crochê, né? Agulha de tricô. Aí tem a de tricô que é pequenininha e a outra que é grandona. Aí, enfim, ela falou que também tentou com isso e tudo mais. E aí, só que eu não achava nada de errado, assim, eu sou... Né, sempre fui de tentar mostrar pra ela que eu não ia ser nada do que ela tava falando, né? E aí ela falava, não, porque você tem o sangue do seu pai, porque você, entendeu? Quantos anos tu tinha quando ela falou A partir dos 6, 7 anos. Jura, Deus, a partir dos 13, 14. Mas assim, eu vou te falar que eu funcionava muito nessa configuração de dar tudo de mim para ser amado, mas eu não vivi aquilo porque era tão normal, assim, vamos lá. Acho que a gente como ser humano, ou pelo menos eu, tem o seguinte: se você nunca foi amado, você não sente falta, entendeu? Então, como eu nunca tinha sido amado, nunca tinha sido bem tratado, eu me esforçava para, sei lá, de repente, ser reconhecido, mas eu não tinha muita noção do que era com e sem, entendeu? Eu vim aqui no Brasil convivendo com outras famílias, com outras configurações de família, com outros tipos de relacionamento, e falo assim, meu Deus, existem outras configurações de vínculo afetivo além do que eu estou acostumado. Eu fico muito chocado com isso. Caramba. Nem pareça, né? Acho que as pessoas olham para mim assim, nem imaginam. Mas não, assim, eu fico pensando como deve ser surreal. Dou um exemplo diferente para você. São gerações, né? E eu acho que a humanidade ela vem tentando, ainda que muito devagar, evoluir o seu pensamento, a sua consciência, relacionamentos, respeito e daí por diante. Sabe o que eu não acho? Eu acho que... Eu acho que tá melhorando de pouco a pouco. Eu acho que o nosso comportamento, assim, por natureza, continua sendo o mesmo. Mas o que muda e que a gente também compra esse discurso de que está tentando melhorar. Mas se você parar para observar mesmo, nada mudou. Assim, às vezes muda um tipo de padrão estético, às vezes muda um pouco... um discurso, um posicionamento, mas assim, a natureza do ser humano é essa aí, porque ela não envolve só assim, eu querer. Ela envolve saúde mental, transtornos de personalidade, cultura, religião. Então, eu não acho que a gente está tentando evoluir. Acho que a gente está querendo mostrar para os outros que está tentando evoluir, porque agora a moda é ser evoluído. Não, vou te falar, vou pensar o que eu acho. Então, vamos dividir então. Porque assim, evoluir é o quê? É você reconhecer um comportamento e corrigir ele para melhor. Isso. Correto? Então, você vê todo mundo tentando evoluir, mas as pessoas não estão corrigindo o comportamento. Elas estão reforçando o comportamento. Tanto assim que tem um monte de bosta que você recebe aqui, que só fala merda, que você fala assim, como é que pode? Mas veja só, como a gente está retrocedendo e não evoluindo. Antes, sem existir essa pauta de machismo, se alguém viesse com um discurso red pill, a gente já achava errado. Hoje tem gente que simpatiza. Ou vivia, porque, assim, mas podia viver sem saber. Então, eu tenho 35 anos. Quando eu vivi digamos assim, o meu período de juventude, assim, dos 18 aos 24 anos no Brasil, você tava fora. Mas, assim, foi uma época onde eu andava com evangélico, macumbeiro, tirador de pó, gente, assim, milionária e pobre, e preto, e rico, herdeiro, e a gente não tinha o que tem hoje. Por isso que eu disse que existe a busca da evolução individual. Assim, o que eu sinto? Se a gente parar para pensar, isso aí de fato está acontecendo. Mas não é majoritário. Então, assim, a gente tem ali um grupo de aproximadamente 20% da sociedade que passou por situações difíceis ou que tem vínculo afetivo com pessoas que foram vítimas de preconceito, de exclusão, enfim, vários problemas sociais que a gente enfrenta hoje. A gente tem 80% da sociedade que teve, de repente, uma infância estável, uma estrutura familiar estável ali, e que não faz a menor ideia do que aconteceu com os outros e não tem um olhar específico por isso, pelo simples fato de que desconhece isso. Então, nós temos 80% da sociedade que está preocupada em reafirmar o próprio e reforçar o próprio modelo de ver o mundo, e 20% que já passou por situações muito difíceis e está tentando que isso não aconteça com outras pessoas. Eu concordo contigo, isso faz então, sentido. Assim, eu acho que a sociedade está regredindo, mas tem algumas pessoas tentando avançar, que é normal. É o normal. É fato, porque também se a gente parar para pensar, a própria fé, se eu olhar o cristianismo grosso modo, olhando de fora, eu fui ser missionário há 20 anos atrás, era um cenário, digamos assim, completamente diferente do que você vê hoje na ideia básica daquilo que... Por que eu estou ali dentro, por exemplo?
Eu tô ali dentro porque eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero colaborar de alguma forma, ou eu tô ali dentro porque eu quero receber alguma coisa. Sim. E você percebe que as próprias mensagens e pregações mudaram. Então é uma troca contínua o tempo todo ali dentro. Então eu dou porque eu sei que eu vou ser abençoado, eu faço porque eu sei que eu vou receber, ou eu faço porque eu tenho medo de ir pro inferno. E você vai criando um sistema de aprisionamento e medo, porque é mais fácil de fato. E as pessoas acabam se agrupando nessas bolhas, porque nas bolhas nós nos protegemos. E aí, como sociedade, a evolução realmente é mais difícil nesse aspecto. Eu acho que isso beleza, mas individualmente talvez... Então, por exemplo, eu acho que assim, você está dentro da igreja é melhor do que estar fora. Mas eu acho que, assim, dentro das igrejas, ainda a gente tem muitos problemas a enfrentar. Eu estou, assim, tendo uma experiência, digamos, mais profunda, assim, nesses últimos tempos. Graças a Deus, eu caí numa igreja que não tem religiosidade. Tudo pelo contrário, os meus pastores já foram vítima de religiosidade. Os filhos já foram vítima de religiosidade. A minha pastora foi a primeira pastora ungida do Brasil, uma mulher. Porque até então, uma mulher não poderia ser pastora. Exato. Quando ela furou a orelha, foi, assim, um linchamento coletivo. Quando ela usou maquiagem pela primeira vez, foi um linchamento coletivo. Quando as pessoas descobriram que ela usava maiô na praia, foi um linchamento coletivo. E eles são muito de Deus. E eu acho que é assim. Falando agora não de igreja ou de fé, especificamente falando da sociedade. O psicopata, ele está nesses lugares, igreja e hospital. Isso aí é bíblico. Igreja, hospital e política. Política, exatamente. Isso aí é bíblico. Então, assim, em relação à fé, por exemplo, eu acho que assim, a pessoa ela frequentar a igreja não quer dizer que ela está evoluindo. Sabe? Porque se a pessoa for uma pessoa que frequenta a igreja, mas não lê a Bíblia, ela vai para a igreja para o pastor ler a Bíblia para ela e ela oferta assim como obrigado por ter lido a Bíblia para mim e ter raciocinado aquele versículo, toma aqui a oferta. Então isso aí não vai levar ninguém à evolução. Há um tempo atrás foi um pregador lá na minha igreja, que ele dizia algo que eu achei tão forte. Ele disse assim: as igrejas estão cheias de golpistas, de estelionatário, de psicopata, porque vocês não lêem a Bíblia. Porque se vocês lessem a Bíblia, essas pessoas teriam medo da igreja. Porque a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Isso. E o pastor, o pregador, ele está ali como um canal para trazer uma palavra. Sim, só que a gente sabe que aliás, tem hoje esse escândalo, por exemplo, do Banco Master. Então a gente vê que tem pessoas que estão dentro das igrejas, que elas sabem que a igreja é um lugar de vulnerabilidade. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa inacessível. Eu sou uma pessoa, assim, que eu jamais vou ser vulnerável para nada nem para ninguém. Mas hoje a igreja é um lugar onde eu me permito ser vulnerável. Entendeu? Perfeito. Está aberto lá. Sim, e eu sou tão vulnerável que todas as pessoas que trabalham na minha casa são da minha igreja. Você entendeu? Sendo que antes eu preferia não ter funcionário em casa do que ter alguém. Então, assim, falar o nome de Jesus é um atestado de idoneidade. Não deveria. Não deveria. Não deveria, entendeu? Isso é fato. E aí, simultaneamente, a gente vive numa sociedade onde tem gente ferida, gente com transtorno de personalidade, gente traumatizada, gente mau caráter. Aí, esse pessoal, às vezes, ele inventa de criar um produto para vender a maneira em que eles funcionam emocionalmente e intelectualmente. E aí, nós temos a sociedade quer ser imitadora dessas pessoas. Então, se a pessoa ela quer estar porque elas têm uma insegurança. Porque eu só compro uma pessoa que fala que mulher que tem celulite ou vai casar, ou que os cílios ou as unhas não transmite seriedade. Se eu compro isso aí é porque eu estou me sentindo inseguro com aquele tipo de mulher. Se a unha dela, a celulite dela está causando uma insegurança em mim. Então, se o ser humano, cada vez que ele tem uma insegurança que pode acontecer, ao invés de ele tentar imitar esses estelionatários, tentar se imitar Cristo, a gente resolveria bastante problema social. Isso é fato. Esse é o ponto. Não, mas isso está perfeito. Deixa eu voltar contigo assim, quando tem algum tipo de insegurança, ao invés de ficar tentando imitar pessoas que falam, de repente, a minha linguagem, que eu até me conecto com essas pessoas, mas eu me conecto porque a pessoa também está fugida emocionalmente na área que eu não vou consumir essa pessoa, eu vou tentar ver o que Jesus diz a respeito. Acontece que é muito mais fácil você buscar, ouvir palavras que reafirmam aquilo que você acredita ou quer ouvir. É tipo quando o cara vai buscar um conselho, sei lá, tá fazendo alguma coisa errada. Aí ele sabe que tá errado. Só que ele quer alguma validação do erro dele. Aí ele pergunta pra alguém: e aí? O cara fala: não, pô, você tá errado. Aí ele, pô, ele não vai gostar muito desse conselho, ele dá uma desculpa a outro, ele vai perguntar pra outro. Aí o outro fala pra ele: não, você tá errado. Aí ele, pô, fica bravo. Aí o terceiro falou: não, pô, você tá certo. Ele não ouve os dois, ele ouve esse, porque ele quer reafirmar isso. Então é muito mais fácil ele terceirizar o discurso, que nem você falou, de um cara que é um estelionatário, mau caráter, do que ele querer a verdade. Esse é o lance. Então, porque, o grande problema é esse. As pessoas não querem a verdade. Tudo que envolver a verdade, e ela vai contra o nosso modelo de ser, ela vai gerar dor, né? Porque assim, você se libertar e se restaurar em qualquer área da vida, é você pagar um preço, né? Que é emocional e carnal também, dependendo. Né? Tem uma passagem bíblica que eu gosto que a Bíblia fala de Jesus falar: e o povo que estava sentado na região da sombra e da morte viu a luz. Esse é o ponto. A verdade ela é como uma luz que revela. E ela vai revelar onde você está. Ninguém quer se sentir numa região de sombra e morte. Sim. Assim, em relação a essas pessoas específicas, hoje, por exemplo, assim que eu abri o Instagram, apareceu para mim um conteúdo de uma mulher que eu
assim, eu acho ela muito inteligente e muito bonita. Mas, nitidamente, ela é extremamente insegura. E as pessoas não percebem porque elas estão acostumadas com a crença de que a pessoa bonita e inteligente, ela não é insegura. E ela fez um vídeo com um cara que ele basicamente cria conteúdo ensinando mulheres a conquistar homens. Ou seja, e os dois se dizem cristãos. Então nós temos ali duas pessoas feridas, traumatizadas, que têm uma área delas de relacionamento muito mal resolvida, ensinando você a ser como elas são. Acontece que essa mulher, que é mega inteligente e mega bonita, ela faz rodízio de marido a cada 3 a 4 meses e ele é casado, mas esconde a esposa. Entendeu? Então, assim, qualquer pessoa que foi curada e liberta, realmente, e ela vê esse tipo de conteúdo, ela fala, essa pessoa aqui, ela não foi nem curada, nem restaurada, nem liberta. Por quê? Porque a pessoa que ela foi curada e liberta, ela fica obcecada em curar os outros. Uhum. Ela não fica obcecada em reafirmar a dor para os outros. Isso é a própria insegurança, né? Então, assim, agora cabe as pessoas terem discernimento e reconhecer, né? Porque se as pessoas estão vendendo alguma coisa, porque tem gente para comprar. Vai ter muita gente para comprar, porque a maioria hoje não tem referência, Agostinho. Você falou uma coisa que assim, eu sempre fui uma pessoa que tudo aquilo que eu percebo que está me limitando como ser humano, eu levo para terapia e resolvo. E levo para o altar e resolvo. Agora, eu achei que todo mundo pudesse fazer isso, mas eu realmente tenho me deparado com algumas pessoas que elas se recusam a ter essa cura. E aí, assim, o destino dessas pessoas é muito padronizado. É uma velhice amargurada e com um olhar rancento da vida, né? Mas eu não quero ser essa pessoa. Um exemplo, imagina, eu fui uma criança que eu cresci ouvindo a minha mãe falando que ela queria ter me abortado, que eu ia ser um lixo de ser humano. Por que eu fui embora do Uruguai e nunca mais voltei? Porque ela me disse. Ela me disse assim, olhando nos meus olhos, pega as tuas coisas, vai embora e não volta nunca mais. E aí eu vim embora e, de fato, assim, eu nunca mais quis voltar. Só que eu não tenho mais nenhum tipo de sentimento negativo a respeito dela. Eu já tive a face de ódio, de angústia, de rejeição. Só que quando você procura, assim, a verdade, você entendeu o que realmente aconteceu. Veja só, a gente está falando de uma mulher que ela foi doada pela mãe. Ela teve um momento de família que durou pouco tempo. Ela ficou na rua com 13 anos. E ela ainda tem um transtorno de personalidade. Nunca teve tratamento, nunca teve diagnóstico, nunca fez uma sessão de terapia, nunca teve suporte. Dentro do contexto que ela nasceu, mesmo com tudo isso, ela foi uma excelente mãe. Porque eu não teria força assim, eu não teria força, depois de passar por tudo isso, eu não teria força de ter um pet. Você entendeu? Claro. De eu ter a responsabilidade de cuidar de um pet. Agora, o que mais tem hoje é filho de pais problemáticos, na internet, dando curso, ensinando você a se afastar mais ainda da sua família. Veja só, hoje agora que eu entendi tudo o que aconteceu, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a mesma jornada com os meus irmãos que odeiam a minha mãe, eles odeiam. Uma das minhas irmãs fala assim, eu queria que ela morresse logo. Fala assim. Então, eu comecei a fazer a jornada que eu fiz para eles terem um olhar de compaixão por ela, de compreensão. Não precisa conviver, porque realmente o convívio, assim como ela já está com 60 e poucos anos, e ela já entrou assim meio que na fase de que envolve psicose, mania de perseguição, surtos assim mais agressivos, realmente o convívio é difícil. Agora, ajudar, nós temos que ajudar financeiramente, mesmo que de maneira assim, secreta, igual eu faço, porque ela até hoje ela prefere passar fome do que eu ajudar. Então, eu mando dinheiro para o meu irmão, que é o menor, que ainda mora com ela, né, que tem 17. Aí ele faz mercado, ele paga as contas da casa, sem ela saber. E eu realmente assim, não tenho nenhum sentimento assim, de negativo. Eu não tenho mesmo. Eu só tenho de compaixão. Agora, eu poderia estar na internet trazendo uma história diferente, falando que eu fui filho de uma mãe narcisista, que o melhor que eu fiz na minha vida foi ir embora e nunca mais voltar, mas o meu olhar não é esse. O meu olhar é de gratidão a Deus, porque nesse contexto onde eu nasci, mesmo tendo sofrido muito, mesmo, claro que por momentos hoje com a vida que eu tenho, quando eu olho para minha infância, às vezes eu sinto assim, é uma mistura de pena com compaixão de mim mesmo, porque eu falo assim, gente, como que eu consegui passar por tudo isso? Assim como que um ser humano pode passar por tudo isso, no geral, né? Mas, enfim, eu não tenho, assim, nenhum sentimento negativo. Eu estou trabalhando para que os meus irmãos resolvam isso, fazendo o trajeto que eu fiz. E isso, para mim, fala mais de evolução e de verdadeira restauração do que eu ficar ali com eles. A gente se reunir para falar que a gente teve uma infância de merda, que a nossa mãe surtava, que ela era agressiva, que ela era... Você tá entendendo? Que ela... Enfim. Eu acho que você tá honrando a sua mãe. É desnecessário. E sabe o que muda isso aí? Muda que eu não tenho mais aquele sentimento de angústia contínua que eu tinha. Eu não tenho mais esse sentimento de eu estou no Brasil, tem 7 milhões de pessoas me acompanhando no Instagram e porque antes eu me sentia assim, eu sou uma pessoa sem origem. As pessoas, elas estão me vendo ali e elas veem que todos os influenciadores têm família, têm mãe, ou têm pai, ou têm irmãos, todo mundo mostra, correto? Sim. E aí o Agostinho não tem nada, ele como se fosse assim, é uma figura que surgiu, ela não tem uma origem específica,
E aí ele surgiu, ele não tem nada. E aí hoje eu não tenho mais esse sentimento de... era tipo um vazio, sabe? Do tipo assim, olha onde eu cheguei e não tem ninguém para comemorar isso aqui comigo. E eu não tenho mais, porque eu entendi o meu contexto, entendi o contexto social, entendi o contexto emocional, entendi o contexto espiritual também. E aí você ressignifica, se cura, se liberta e você quer curar as outras pessoas. Assim, já tive muitos comportamentos, ainda devo ter, onde eu acho que eu estou sendo justo, que eu estou sendo, de repente, correto, e às vezes eu não estou, né? Por exemplo, para mim, imagina, quando você não tem uma estrutura familiar e você não tem aonde morar, você não tem o que comer. Dos meus 14 para 15 até os 18 anos, eu trabalhei como assistente em salão e aí eu não recebia salário. Eu poderia dormir no salão e comer. Entendeu? Então, assim, para mim, durante muito tempo, o dinheiro, ele foi uma representação da minha segurança de moradia e de alimentação. E como eu nunca tive uma estrutura familiar que me desse segurança, moradia e alimentação, e eu encontrei isso no dinheiro, para mim, o dinheiro tinha uma importância muito maior do que para o resto das pessoas. E aí, o que acontecia? Quando tinha, por exemplo, na minha empresa, confraternização, ao invés de fazer confraternização e montar uma cesta e dar panetone, eu dava Pix para os meus funcionários. Entendeu? Sim. Então, só que no decorrer do tempo, eu passei a me encontrar com pessoas, por exemplo, mais assim, não tanto na empresa, mas dentro da minha casa. Eu sempre fui da seguinte maneira: uma empregada doméstica na minha casa, ela ganha 4 a 5 mil reais. É muito acima do que as pessoas pagam. Porque na minha cabeça é importante que ela ganhe bem. Porém, eu não sou uma pessoa muito de, digamos assim, socializar. Eu não sou antipático, mas eu não sou muito assim eu não mais sei reservado. explicar. Tipo assim, como eu não tive essa estrutura familiar, Sim. né? Eu não tenho esse vínculo familiar com o empregado. Eu realmente não tenho, mas é porque eu não tenho com quase ninguém, né? Mesmo. E aí, o que acontece? Às vezes você está com pessoas trabalhando em casa que elas, assim, você pode pagar o dobro, o triplo do que as pessoas pagam normalmente. Ela quer trabalhar num lugar onde ela vai se sentir em família. Sim. Porque para ela isso é mais importante que o dinheiro. Então, o que eu precisei fazer? Entender como essa pessoa funciona. Qual é a minha maneira de fazer com que ela se sinta, então, melhor e que não fique um sacrifício para mim, nem seja fingido. Quando eu viajo para o exterior, eu trago um presente. Eu trago um perfume importado, compro um tênis. Então, é uma maneira da pessoa ela se sentir importante, se sentir amada, e eu tô amando ela de uma maneira em que, para mim, não fica pesado, entendeu? Você já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Não li, mas Muito todo bom. mundo fala disso. É do que você está falando. Todo mundo tem um pouco das 5 linguagens, mas as pessoas elas acabam tendo uma característica maior em uma ou outra. Então tem, por exemplo, presente, tem Sim, tempo, tem tempo de qualidade, tem pessoas que preferem o toque, tem pessoas para palavras de afirmação. Então são as linguagens do E amor. tem as pessoas que dependem, né? Porque eu também dependo do meu humor. Exato. Eu todo dia, quando eu acordo, não sei o que vai acontecer. Tem dias que eu acordo assim, ríspido, tem dias que eu acordo carinhoso, tem dias que eu acordo... depende, né? O povo que me acompanha sabe. Então, eu não vou vender estabilidade, não vou vender autoconfiança, porque... Não sei, acho que a vida ela não é uma reta assim, sabe? Eu acho que tem que ser autêntico, né? Eu acho que tem que ser você, senão vai fazer o quê? Depende, né? Porque não dá pra... tem que ser você, aí você é uma pessoa que por onde passa faz um estrago. Não, mas aí é outra coisa. Porra, aí não, né, Roxinho? Peraí, né? Tem que ser você no sentido de que, tem que ser verdadeiro na vida, não uma pessoa falsa, né? Não, eu considero que assim, tem que ser você, pra mim, né? É importante ser eu, em relação a eu não reproduzir aquele comportamento de eu querer surpreender as pessoas pra ser amado. Sim. Mas eu também preciso ser eu com filtro social. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que... se você vier conversar comigo, tem muita gente que se importa com isso. Falar, oi, tudo bem, boa tarde. Você tem um tempo para eu falar com você? As pessoas querem isso. Eu detesto isso. Eu quero que você vomite logo o que você tem a falar para eu resolver. Entendeu? Agora, eu vou ficar dando coisa em todo mundo que vem, fazer toda a introdução? Não. Entendeu? Então, eu posso ser eu de uma maneira em que eu não vou me esforçar para lidar com você, mas eu também vou te respeitar. Tá certo. Entendeu? Deixa eu te perguntar. Você falou sobre aborto. E você, graças a Deus, como eu falei, está aqui. Como é que tu enxerga a pauta do aborto? Tu acha que é um direito da mulher ou tu acha que deveria ser algo maximamente evitado? Eu acho que eu enxergo a pauta do aborto pelas pessoas que representam essa pauta. Então, de um lado, nós temos as mulheres que são contra, que são mulheres, que são cristãs, que são pró-vida, que conseguem fazer essa separação entre a vida da pessoa que está ali, da mulher, né? Aliás, não é pessoa, da mulher que está carregando aquela criança no ventre e da criança em si, que dissociam. E do outro lado, a gente tem aquele comportamento que a gente estava falando, se da mulher que ela teve experiências negativas com homens, teve uma infância, por exemplo, era para eu ser super pró-aborto, né? Porque a minha mãe o que mais ela... Enfim, e aí, assim, sabe o que eu enxergo? Que a gente tem sempre um lado ferido tentando resolver coisas que elas são totalmente, sei lá, que realmente são quase a autodestruição. Agora,
uma coisa que as pessoas deveriam fazer, né? Por exemplo, se eu fosse parlamentar e fosse contra o aborto, eu criaria um sistema de suporte emocional às vítimas de estupro. Porque como é que eu pego uma mulher que ela foi vítima de estupro e eu cometo essa tortura psicológica dela ter que ficar 9 meses com um filho do estuprador na barriga para ser dado em adoção. Agora, pior do que isso é a pessoa ficar 9 meses e ao invés de fazer uma cesariana, abortar a criança. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que essas questões elas vão ser resolvidas quando as pessoas elas olharem de verdade para o ser humano. Aí sim, independente dele ser de direita, de esquerda, da macumba, de ser cristão, eu vou olhar, assim, se eu fosse parlamentar, eu olharia para essa mulher, né? Principalmente, eu totalmente contra aborto, assim, por falta de responsabilidade. Aí, sem noção, né? Tu sempre se jogou pro trabalho. Então, porque assim, quando você não tem formação, né? Quando você não tem acesso à educação, a sua ferramenta de trabalho é o esforço físico, mental. Sim, entendeu? E a resiliência que vai fazer a diferença. Eu não gosto muito da palavra resiliência, acho fraco. Resiliência eu acho fraco. Acho que é resistência. É você não se curvar a situações da vida que fazem você ir para um lugar assim, de deplorabilidade do ser humano, sabe? Então, eu evitava ao máximo assim, me curvar para a vida, porque eu tinha isso de ser do contra, sabe? Eu nunca aceitei mesmo, assim, nada do que eu vivia, assim, nunca mesmo. Nunca. Não aceito fracassar. Tanto assim que até hoje, de todos os produtos que eu lancei, só teve um que não deu certo. Que foi foi a primeira vez que eu deleguei alguém para desenvolver um produto, que foi uma água micelar, aí eu lancei e não vendeu nada. Entendi. Então, isso é uma coisa que eu tenho, determinação. Porque, como eu te disse, quando você nasce numa família disfuncional, quando você é maltratado a vida inteira, e você ainda pega uma mochila com roupa e vai embora do seu país, basicamente, assim, se você não for uma pessoa que se recusa a perder para a vida, você se mata. Entendeu? Porque uma pessoa que não tem nada, não tem uma estrutura familiar, não tem o que comer, não tem aonde dormir, ela se mata. Então, ou você decide ser contra tudo isso, não tem uma segunda opção, entendeu? Então, assim, eu reconheço que, assim, você é um cara que sofreu muito, que pagou um preço altíssimo para estar aqui, você tem conquistas extraordinárias, você é muito fora da curva em relação ao lugar que você nasceu, às pessoas da sua turma da escola, você tá entendendo? Ao contexto onde você nasceu. Mas teve muito Deus na sua vida também te escolhendo para você viver este momento. Eu acho que o ser humano, todo ser humano, tem a sua própria história. E você teve a resistência. Sim, então, eu sou, assim, há 5 anos atrás, eu ia ser o seu discurso piorado. Não é sobre isso. Eu ia ser mesmo. Vamos lá, eu vou te explicar essa história, ver se tu me entende. Eu acho que você não está me entendendo bem. A régua bem. de dor é muito alta. Não é sobre isso. Eu estou falando que todo ser humano, ele carrega um potencial, mas ao mesmo tempo a sua individualidade e a sua história. O que cada um vai fazer da sua vida é intransferível. A dor de cada um é a maior. Mas todo mundo tem o potencial de, pelo olhar da vida, viver o melhor ou o pior. Então a gente vai ter no mundo pessoas muito boas que tu olha e fala, cara, aquela pessoa foi extraordinária, bondosa, caridosa, e tu vai olhar, aquela pessoa ela foi ruim, perversa. Mas ambos são seres humanos. Mas há esse potencial. O problema que eu acho é que nós não temos ouvido, em maioria, que é possível a gente melhorar. Tá todo mundo desistindo de melhorar. Tá todo mundo... Quando eu falo todo mundo, é modo de falar... procurando no lugar errado. É isso que eu tô falando. É disso que eu tô falando contigo. Você é uma história de superação que tem que ser contada porque essa história motiva pessoas a quererem melhorar, entendeu? Aí é que tá. Eu achava que tinha que ser contado para melhorar. Isso. Hoje eu acho que só tem que ser contada por uma ótica cristã. Porque se eu contar através de uma ótica que não é cristã, fala sobre o meu ego. Sim. Fala sobre a minha mas vaidade. Pode ser vaidade, claro. Você tá entendendo? Claro. Agora vamos lá. Mas é um testemunho de Cristo, tu concorda? Concordo totalmente. É disso que eu tô falando. Concordo totalmente. É disso que eu tô falando. Aí é uma outra história. Agora, você não vai acreditar. Eu era uma pessoa que, até eu ter a minha primeira experiência com Deus, eu era zero empatia, zero demonstração de afeto, e o Deus da minha vida era eu. Porque eu fiz uma mala de roupa e vim pro Brasil. Sim. Eu consegui ganhar dinheiro. Self-made, né? Exatamente. Eu consegui ganhar dinheiro. Que é uma mentira que a gente sabe. Eu consegui ganhar dinheiro porque eu ficava o dia inteiro no salão. Eu consegui. Você tá entendendo? Então, é muito fácil você, claro, né? Falar disso sem dar certo. Aí é que tá. É o oposto. É muito fácil você reconhecer Deus na sua vida se não deu certo. Claro. Difícil é você fazer acontecer sem Deus e depois você reconhecer que Deus esteve ali o tempo inteiro. Verdade. Você tá entendendo? Então, assim, até a minha primeira experiência com Deus, eu era o Deus da minha vida. Eu era mesmo. Tanto assim que tudo o que eu fiz tem o meu nome e a minha cara. Porque em nenhum momento eu tinha sentido assim, a presença real de Deus na minha vida. Pelo eu mudar a ótica
e eu ver que Deus esteve o tempo inteiro, porque assim, por que eu sou tão bom de perfume, por exemplo? Só tem um motivo pelo qual eu sou tão bom de perfume. Quando eu era criança, eu fazia xixi na cama. E aí eu ia a pé para a escola, e durante a caminhada até a escola, o xixi secava no meu corpo. Eu me lembro muito dessa sensação, tanto que eu odeio. Se eu entrar na piscina, sair da piscina, eu já me troco, eu não consigo ficar com roupa molhada. Odeio suar na academia, odeio essa sensação de roupa úmida no corpo. E de cheiro ruim. Eu sou muito chato com cheiro, muito, muito mesmo. Então, assim, glória a Deus por isso, você tá entendendo? Eu entendo, Olha só, Uruguai é um dos países mais difíceis de evangelizar da América Latina. Os pastores sabem o que falam? Que o Uruguai é um país de corações frios. Agora, se a minha mãe não tivesse falado assim, olha, esse aí foi o pior momento da minha vida. Quando a minha mãe fala assim, pega as tuas coisas, vai embora, não volta nunca mais. Foi o pior dia da minha vida. Só que hoje, eu penso assim, gente, se eu tive que passar por isso para eu conhecer Jesus aqui no Brasil, na igreja que eu estou congregando, glória a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você está entendendo? Então, assim, só que eu não tinha isso, eu desenvolvi. Agora, a gente está dando para as pessoas a oportunidade de desenvolver? É ali que eu quero chegar. Eu estou contigo nisso. Porque, vamos lá, empatia é a mesma coisa. Gente, eu não tinha zero empatia. Mas não é zero empatia de psicopata. É porque eu vi uma pessoa sofrendo. Tu já tinha sofrido também? Uma desilusão amorosa, tá? Sim. A pessoa sofreu uma desilusão amorosa e eu cagava, achava aquilo assim, gente, que coisa Não é mais nada idiota. demais, isso é exagero. Tipo assim, gente, ruim é a tua mãe falar que tentou te abortar. Desilusão amorosa não é nada demais. Só que, gente, pra uma pessoa que ama de verdade, que apostou naquele casamento, ela ser traída é uma puta dor. E pra ela é a maior dor. Aí o que acontece? Isso. Eu desenvolvi essa empatia. Como que eu desenvolvi? Convivendo com pessoas que eu amava e que passaram por isso e eu vi que realmente aquilo era importante. Você tá entendendo? Eu não fazia a menor questão de ter convívio familiar, não fazia a menor questão. Mas teve uma família que acreditou em mim e que ficou insistindo. Agostinho, vamos passar o Natal juntos. Agostinho, eu vou comemorar aniversário? Nunca. Mas eles continuaram insistindo. Agostinho, festa surpresa. Todo ano festa surpresa de aniversário. Então, você entende que é verdade tudo o que você disse, mas no meio do caminho, a gente tem o fator. Eu me importo com fornecer perfeito, substrato que a pessoa... cenário Deixa eu te contar uma coisa. para que ela possa se desenvolver. Deixa eu te contar, você vai gostar. Não, agora é a minha vez de falar. Ai, caramba, Agostinho. Peraí, agora é a minha vez de falar. Vai. Então, vamos lá. E a gente não pode esquecer do quê? Eu não tive tantas sequelas... Não, eu não tive tantas sequelas emocionais, mas tem gente que tem. Sim. Assim, tem gente que tem. Tem gente que, assim, por exemplo, eu passei por situações... Essas situações não me levaram a depressão profunda. Tem gente que, quando descobre que foi adotada, a pessoa lá entra numa depressão suicida. Você tá entendendo? Sim. Então, aí a gente vai para vamos para um outro campo, assim, só para finalizar esse assunto. Porque eu conversei muito disso esses dias com a senadora Damares Alves. Sabe a superdotação? Os gênios, Sim. sabe? Por que o Brasil não tem tantos gênios? Porque a maior parte da população é pobre. Nem come proteína. E não tem acesso a desenvolvimento cognitivo. Isso. Então, se eu desse suporte emocional, desenvolvimento cognitivo e acesso à alimentação a todas as pessoas que tem na comunidade, será que dali não saíam vários gênios? Com certeza. Você está entendendo? Aí você entende que, assim, existe a resiliência, existe a resistência, existe, assim, quanto eu suporto apanhar da vida, mas existe a chance de eu não ter força de suportar. Eu concordo. E aí, aonde entra quem? O próximo. Inclusive, existe a chance de eu ter vencido na vida e aí querer desistir da vida, entendeu? Também. Quantas pessoas a gente não vê que passaram por tudo isso depois que elas ficaram multimilionárias, famosas, com família, com tudo, se joga do prédio. Então, você está entendendo que assim, a resistência da pessoa, ela pode acabar a qualquer momento? Concordo. Você entendeu? Agora, aí se a gente comparar, a pessoa lá venceu na vida, realizou todos os sonhos, deu a volta por cima. E aí aquele cara lá não conseguiu. Mas esse cara aqui se matou. Sim. Quem que venceu na vida? Você tá entendendo? Então, assim, não tem como a gente pegar a sua história, a minha história, e achar que assim, a gente deu certo, porque a gente aguentou. E quem não tá vencendo na vida é porque não tem resistência. Mas o que é vencer na vida? Mas é isso que você falou. Não falei. Você me entendeu errado. Você me entendeu errado, eu vou te dizer como você me entendeu errado. Amei essa água aqui. Pode beber. Agora vamos mudar de assunto. Para aí, que eu quero te falar uma coisa legal. Eu arrasei com a tua cara. Não, que eu quero falar uma coisa legal. E outra coisa, você venceu na vida, vou te falar mais. Eu não venci nada ainda, eu tô trabalhando pra caramba, não, pô. você venceu na vida. Eu tenho uma mulher casada... Deixa eu falar agora é eu que vou falar. Primeira coisa, você me falou uma coisa bonita aqui. O que passa pela tua mente. Não, eu vou falar pra você. Porque você venceu na vida. Deixa eu falar que eu vou falar uma coisa legal. Vou falar uma coisa pra você. Tudo que você falou, tá tudo certo. E tem uma coisa que... vou te falar uma coisa que eu acho que é legal, cara. Eu acredito muito que falta exatamente isso. Porque a gente fala de vencer, tá bom? Mas o que é vencer? Primeira coisa. Segundo, as pessoas precisam de apoio. Por isso que quando perguntam pra ele qual é o maior de todos os mandamentos, ele diz assim: ame a Deus sobre todas as coisas. Toda a tua força, alma, entendimento. Mas pro Agostinho é uma coisa, pra mim pode ser outra, porque é do Agostinho isso, é meu isso. Aí Jesus, mas vamos aplicar na vida? Vamos entender na prática como isso funciona? Você ama a Deus? Vamos ver na prática? Ame ao teu próximo como a si mesmo. Aprenda a se amar. Mas não ame a si mesmo apenas. Ame a quem você está vendo. Porque aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama seu irmão, a que vê, é mentiroso. Eu só posso encontrar Jesus, eu encontro Jesus aqui. Eu sinto, eu vivo, eu experimento, mas eu pratico Jesus. Aí
Quando eu vejo meu irmão chorando, fragilizado, machucado, enfermo, autista, um PCD, trans, com dor ali, ó, ali atrás, ali tem motel ali, os caras tudo lá. Eu passo ali a noite indo pra minha casa, os craquentos lá. Tô olhando, cadê? São seres humanos. Ali é Jesus. E aí as pessoas estão só vivendo. E dizendo, vença. Ah, não, ele não vence porque não pode. Não me entenda errado. Mas foi isso que você disse. Não. Agora a pregação está indo contra o que você disse. Não tá. É que você entendeu parcialmente o que eu falei. Isso eu tô falando desde o começo. Tô te explicando como eu acredito. Não, é isso. O que eu digo é o seguinte: aquele cara que tá no crack, esse que eu tô falando. Que às vezes ele é pastor. Isso. Só que esse cara, ele tem um potencial dentro dele que ele não conseguiu desenvolver por algum motivo. Aí ele não conseguiu. Não é que ele não podia. Ele podia, não conseguiu. Ele conseguiu. Porque tem gente, veja só, aí a gente tá falando do cara que eu te disse, que conseguiu e depois não teve força para continuar. O que mais tem na rua é gente formada e até líder religioso. Eu sei, Agostinho, mas o que eu quero dizer é o seguinte, aonde ele tá agora, então ele tá naquele estado. Tô falando de um cara que tá naquele estado agora, tô olhando pra ele agora. Aquele estado, ele chegou ali. Então ele tava num lugar e caiu pra cá. Ele não tem força para sair dali mais, vamos dizer. Ou ele tem, talvez tenha, talvez não tenha. Qual é o meu dever? Fornecer um lugar para ele florescer. É isso. Tá. Para poder dar essa mão e abrir os olhos. Aí a entendeu? gente tem uma outra pauta para explorar aqui. Por esse motivo, eu sou totalmente contra a legalização de qualquer droga. Vamos lá. Não é. Porque, olha como a gente tem um contexto onde não é sobre força. Porque se você conversar com essas pessoas, elas querem sair dessa situação. Elas sabem que é uma situação de deplorabilidade do ser humano. Só que ninguém parece que as pessoas não param para ver a real situação de quem usa drogas. As drogas, elas são utilizadas como automedicação. Às vezes a pessoa que está ali... Você quer entorpecer, quer se anestesiar. Ela quer se anestesiar. Às vezes ela tem transtorno bipolar. Sim, às vezes a maioria. Às vezes ela tem... Esquizofrenia muitas. Você está entendendo? Sim. Então... Eu acho que, assim, socialmente falando, né, não tem política pública. Né? E isso aqui não é sobre direita ou sobre esquerda. Não tem nada a ver. Não tem política. Isso tem a ver sobre a humanidade. Hoje em dia, assim, não tem... Eu estava conversando com o Damari sobre isso, assim, porque hoje, assim, dos parlamentares que eu mais vejo, assim, realmente entregando projeto de lei que vai favorecer a sociedade, a que mais vejo é ela. Porque, assim, o resto do pessoal tem umas pautas, assim, que parece que elas são desconexas com a realidade. A pessoa do dia a dia, a pessoa que ela pega ônibus, que ela vai trabalhar, que ela tem problemas de saúde mental, que ela tem traumas de infância, não tem nada pensado para essa pessoa. Se eu fornecer a essa pessoa um lugar de desenvolvimento como ser humano, naturalmente ela vai vencer. Não tem como ela não vencer, você está entendendo? Agora, a minha... É claro que assim... Se eu não oferecer nada disso e eu oferecer Jesus, vai fazer uma diferença na vida dela. Só que aí, até eu conseguir evangelizar essa pessoa, eu posso oferecer um sistema social de desenvolvimento. Veja só, eu vim conhecer Jesus depois que eu me desenvolvi socialmente. Você está entendendo? Independente da pessoa vencer com Jesus ou ela vencer com o raciocínio dela e depois reconhecer Jesus como Salvador, o importante é que a gente promoveu aquele ser humano. Promoveu aquele ser humano. Você está entendendo? Isso. Então, assim, por esse motivo, eu já pensei dessa maneira de, eu sou foda, eu consegui. Eu realmente reconheço que eu fui muito resistente, mas isso não é um parâmetro para as pessoas vencerem na vida. Não é. Não é, porque eu me levei num lugar, assim, de saúde mental que eu não recomendo. Você tá entendendo? Então, eu não posso dizer aqui, olha, não, para você vencer na vida, você tem que, sabe, se levar ao extremo. E eu não posso fazer isso, porque tem gente que não vai ter força. Isso é com certeza. Eu acho que... E não por isso ela é uma fracassada, uma sedentária. Vamos dar um exemplo diferente para você. Você foi muito bom no argumento. Você sabe por que Paulo dizia que o culto deveria ser racional? Sim. Porque o meu caráter, ele vai ser formado das informações que eu recebo. Então, imagina que nós temos uma criança que ela recebeu só informações negativas. Essa criança, se ela tiver uma experiência real com Cristo e ela passar a ler a Bíblia, ela vai reformular o caráter dela. Perfeito. Só que qual é a grande questão? Que ela tem que fazer isso de maneira racional. Se eu fizer de maneira, digamos, não espiritual, mas nessa maneira que as pessoas fazem, que é como se fosse uma automutilação, eu vou fazer porque isso aqui tem que fazer e eu vou me obrigar a fazer. Não é isso. Eu me transformar de uma maneira natural, em que vai fazer parte do meu caráter. Perfeito. E naturalmente eu vou fazer isso. Isso é um novo nascimento. Você está entendendo? Eu concordo contigo. Você tá entendendo? É isso. Então, assim, antes de eu ter essa minha experiência, né, com Deus, eu tinha aversão dessas pessoas, né? Não de crente, a aversão dessas pessoas que elas usam da fé, usam do nome de Jesus, porque o nome de Jesus é um atestado de idoneidade, para fazer coisas que elas vão totalmente contra o evangelho. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei assim, eu quero viver este evangelho. Quando eu comecei a frequentar a minha igreja, eu falei assim, cara, eu achei uma igreja que assim, é uma igreja que vive o evangelho. Que bom. O nosso pastor, ele promove o ser humano o tempo inteiro. O tempo inteiro ele promove o ser humano. E é muito bom, assim, você estar numa igreja onde o pastor, ele deixa bem claro que você tem que estar ali para
se desenvolver como ser humano e que a pregação ela é racional. É para eu falar assim, olha, isso aqui realmente é o correto. Se eu for decidir dessa maneira ou dessa maneira, realmente aqui faz sentido. É a melhor maneira. Agora, socialmente falando, tudo que você disse, assim, ao invés de... Enfim, né, tem a opção de eu falar assim, eu tô na rua. Aí eu vou parar para pensar, o que Cristo faria? Não, eu acho que não é dessa maneira. Não é que o cara nem sabe, eu acho que é de uma maneira onde eu vou me reformular como ser humano, tanto assim que eu me reformulei. Eu pensava dessa maneira de, eu sou foda, eu sou pica, eu aguento tudo. E aí hoje eu penso de maneira diferente. Eu penso como tendo misericórdia pelo outro. Claro. De maneira natural, você tá entendendo? Isso. Agora, a gente tem que dissociar os resultados das pessoas dos cenários. Você tá entendendo? Vou te trazer 2 exemplos. Deus disse para Oséias casar com uma prostituta e amar ela verdadeiramente. É verdade. Você tá entendendo? E aí no dia a dia, se a gente conhecer uma pessoa que casou com uma prostituta, qual é o comportamento das pessoas? É sempre de julgar. Você tá entendendo? Eu sei. Então, assim, aí nós temos... Sabe quem por são exemplo, os caras? vou te dar um exemplo sobre vencer na vida. Elias. Elias, ele tinha a face dele de peitar tudo e todos, e de estratégia, de genialidade, de vencer, de vencer batalhas, de confrontar rei, rainha. E ele tinha uma face de ser alimentado por corvo. de depressão suicida, Fato. de sentimento de fracasso. Então, se eu olho para uma pessoa aqui agora, uma pessoa que ela venceu na vida e ela tá agora na Cracolândia se drogando, o meu olhar é o mesmo. Você tá entendendo? Então, não tem como eu dizer que a pessoa não vence na vida porque não tem força. E você vai ter que assumir aqui agora. Não, mas vamos de novo. Fala de novo a tua frase pra mim. Fala de novo. Vamos falar de novo a tua frase. Não tem como dizer. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Você disse, tá gravado, vou fazer igual... Eu não tenho compromisso com ele, não. Se eu errar, fala que eu gostando, porque quero só te eu tô entender. tentando evangelizar um missionário. Peraí, gente. Vamos lá, vai lá, explica pra nós, vai. Olha só, o que eu já disse há muito tempo e que você também acredita, porque faz parte da nossa vida, é que só não vence quem não resiste e quem não persiste. Porque eu suportei tudo, eu não desisti e eu tô vencendo. Esse é o nosso pensamento, o pensamento dos coaches, era o meu pensamento. Isso é parcial. Faz todo sentido. Não, isso é parcial. Agora eu te pergunto uma coisa. Vai. Se você tivesse conhecido Elias na fase de depressão suicida e sentimento de fracasso, você acharia que ele não venceu porque ele tá nesse momento numa situação de fracasso? Não, é isso. É ali que tá. É disso que eu tô falando que tu me entendeu. Não, isso que eu tô falando que você me entendeu errado. Não entendi errado. Tô te falando. A gente tá gravado. A gente falou a mesma coisa, só que dando ênfase a momentos diferentes. Olha só. Eu sei que te tocou. Ai, meu pai do céu, preste atenção, ó. Eu sei que você vai começar a olhar diferente os deuses da própria vida, que vem aqui falar que eu sou fada, que eu desenvolvi, que eu criei. Querido, olha só. Sabe quantas vezes eu vim pra internet falar assim, eu desenvolvi esse produto aqui? O que mais as pessoas falam, eu desenvolvi isso aqui? Porque o povo não lê Eclesiastes. Eclesiastes diz o quê? Deixa eu te perguntar, quantas vezes você acha que eu já falei isso? Tudo que já foi e tudo que... Então tá bom, deixa eu te perguntar. Quantas vezes você acha que eu já falei isso? Não sei, assim... Você é inovador em relação ao podcast. Não, quantas vezes tu acha que eu já falei que eu... Mas tu lê a Bíblia, assim, o podcast já assistiu, só não tinha câmera, né? Não, quantas vezes tu acha que eu já falei ou pensei igual você pensava antes? Não sei, muitas, né? A gente pensa. Nunca. Eu acabei de gravar um programa aqui ao vivo. Antes de você pode ouvir o programa e ouça até o final do programa, você vai ouvir. As pessoas pensam... A gente pensa dessa maneira, eu nunca pensei nisso porque eu sei de onde eu vim. Então se você não pensa assim, por que você acha que as pessoas não vencem porque não tem força? Não falei isso, eu tô te explicando 1 milhão de vezes. Eu falei pra você. Ele falou isso? Eu vou te explicar de novo. Falou sim. Calma. Deixa eu ver os comentários no YouTube. Vou te explicar de novo, olha só, pra matar. Eu falei que o ser humano, ele nasce com um potencial. Todo mundo nasce com potencial. Todo mundo, Só que a vida de cada um é única. Tem pessoas que conseguem superar as dores. Traz isso pro mundo espiritual. Não, deixa eu falar. Tem pessoas... Traz pro mundo espiritual. Então, tá tudo bem. Porque pra mim tudo é espiritual. A gente tá no espiritual. Todo mundo tá vivendo. O que eu quero dizer é o seguinte. Tem pessoas que conseguem... E é o que eu falei pra você. É especial. É quase um milagre. É Deus. Porque é incrível. Sim. É incrível. Ela consegue superar. Mas não quer dizer nem que tenha vencido. Você deu esse exemplo. Pode se tornar um milionário e se matar. Sim. E tem pessoas que não conseguem. O que eu disse é que nós temos o potencial. As pessoas estão ouvindo... sim. Sim. As pessoas estão ouvindo de maneira superficial que tem que ter força, tá tudo bem. O problema não é só esse. O problema é que não é só ela ter força. É o que eu te falei. Ela também precisa de ajuda, porque eu aplico Cristo quando eu me entrego na vida do outro, quando eu sirvo ao outro. Quando eu falo do cara ali no crack, como eu dei o exemplo para você, aí você deu o exemplo do Elias ali. Naquele momento ali, ele não está numa situação boa, ele está numa situação, como a gente fala, de total dependência, dificuldade, vulnerabilidade. O que aquela pessoa precisa? Eu nem sei o que ela realmente precisa, nem sei o que ela quer, mas eu estou vendo um ser humano, como eu, sentado numa sarjeta, comendo lixo, e Deus o ama igual. Sim. O meu papel, como humano igual a ele, é tentar dar para ele condição
para que ele se reumanize, porque aquilo não é para o humano. Sim. Se ele vai ter força, é ele. Isso é ele. Agora, eu tenho que dar a estrutura, que nem você deu o exemplo da sua irmã. Mas cara, que nem você falou, olha que coisa linda você falou da sua história. Você falou assim, cara, eu senti o cheiro da urina. Então, quando você entendeu a vida, você percebeu aquela palavra que diz, ainda que uma mãe se esqueça do filho que se amamenta. Eu jamais me esquecerei de ti, eis que tenho os teus dias gravados na palma da minha mão. Deus, ele é conosco. O que eu oro e torço é para que as pessoas acordem e entendam uma coisa. Elas podem chegar e dizer assim, que Deus te abençoe. Ou elas podem ser a bênção de Deus na vida dos outros. Muito bem, exatamente. Agora, enfim... Bonito, tu entendeu. Pô, bonito, olha, entendeu, tu é fera. Agora eu fico feliz. Você que entendeu. E a tua igreja? É legal? Então tu falou que é legal. Para mim tem que ser a Assembleia de Deus, porque eu preciso do exorcismo semanal. Quer dizer, a minha natureza, é o que eu te disse, assim, depois de todo esse contexto que eu vim, a minha tendência é sempre vou te dar um exemplo. Imagina que eu fui uma criança a vida inteira que tinha que se defender sozinha. Então, simultaneamente, eu tenho por natureza aquela coisa de eu nunca vou querer nada seu, eu nunca vou te prejudicar, mas se em algum momento você se atravessar no meu caminho e estiver me atrapalhando, eu vou te tratorar. Isso é algo que, tentando imitar Cristo, eu tenho conseguido mudar. Legal. Mas eu tenho o gen... Luta contra. Na minha genética, assim, na minha carne, eu vou te tratorar. E se você estiver me incomodando, eu vou te atacar. É o espinho da carne de Paulo. É isso, você luta contra algo e é normal. É isso. A vida, assim, na verdade, assim, o espinho na carne é algo que te impulsiona a melhorar. Esporadicamente eu escorrego, tá? Esporadicamente eu escorrego. E assim, a gente vive num país onde, assim, quando você começa assim, a mudar de dentro para fora e você vai mudando o seu comportamento, por exemplo, uma coisa que eu não faço mais, você sabe, você mandou algumas mensagens, assim, e as pessoas que me acompanham sabem, eu não faço mais, assim, programa de TV, podcast, assim, mas eu gosto de você, assim, eu te admiro como ser humano. Porque eu não tenho mais esse interesse em tudo sobre mim, entendeu? Tudo sobre mim. É uma coisa que eu perdi, assim, eu não tenho mais interesse em me auto-endeusar. Agora, a gente vive numa sociedade onde, se você começar a mudar o tom, a tentar ser mais leve com as pessoas, menos reativo, menos agressivo, as pessoas acham que você é trouxa. Também é verdade. Né? Então, eu estou passando ainda por uma fase onde eu sempre resolvi tudo em tempo recorde, porque é só dar 2 gritos e meter a mão na cara de alguém que tu resolve no Brasil, né? Só que eu estou lutando contra isso para resolver as coisas assim, de uma maneira mais amigável. Já você ainda não consegue, né? Que só faltou avançar em mim. Não, porra, tu sabe que não. Eu sou um bobão, cara. Cara, eu vou falar uma coisa pra ti. Eu sou brincalhão, tá? Eu sei, Buxim. Tu tá falando uma coisa muito legal. Eu estou falando, dá licença. Você tá falando uma coisa legal. Com licença. Eu vou falar pra ti. É o primeiro cara que me manda calar a boca aqui, hein? Vamos, fala. Para que tu que é o cara aqui, porra, fala. Então, assim, o desenvolvimento das pessoas, enfim, como elas encaram as coisas, né? Por exemplo, você, né? É um bobão, chorão, e aí você se decorou com esse monte de tatuagem, com esse cabelo, com essa barba, pra tentar parecer forte. Entendeu? Sabe o que é isso aqui? Pra você se sentir forte, entendeu? Qual que é essa aqui? Não é um personagem. Não, mas deixa eu te falar, pô. Peraí, qual que é essa aqui? Horrível. É a caveira? Horrível, horrorosa. É a foto da caveira? Horrorosa. Eu esqueci, não sei o lado. Essa aqui? Horrível. Eu tô removendo todas as minhas... É que assim, a minha igreja é a Assembleia de Deus, eu já tô removendo todas as tatuagens. Essa aqui tem uma história. Eu nunca fiz tatuagem. Mas eu tô indo na Assembleia de Deus, voltando a falar, porque pra mim tem que ser uma coisa agressiva. Entendeu? Porque a minha natureza assim, eu acho que assim, a linguagem, né, religiosa que o pastor usa com a gente, ela tem que estar à altura da nossa personalidade. Entendeu? Então, como o nosso pastor lá, ele discipula mesmo, entendeu? Para mim, está funcionando. Agora, tem gente que não precisa disso, né? Eu preciso ser assim, violentado com a palavra para eu entender. E assim, se eu não for domingo e quarta, se eu faltar um dia, minha semana, eu volto rapidinho para configuração antiga. Sabe que, assim, eu sou muito difícil de chorar. Muito difícil mesmo. Eu acho que assim, a minha experiência espiritual, ela tá sendo, assim, para mim, muito marcante. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que odeia pensar no coletivo, odeio comunidade, odeio lugar de relacionamento, odeio demonstração de afeto e odeio ser o herói na vida de alguém. Só que daí o que acontece? Dentro da minha igreja, eu conheci, e eu odeio ser vulnerável. E aí, quando eu comecei a frequentar essa igreja, a primeira coisa que aconteceu comigo foi, eu fiquei do lado de um casal de irmãos que, se você bate o olho neles, você vê que eles são da Assembleia de Deus. E que são crentes de verdade, eles não estão fingindo, são crentes de verdade. Assim, a pessoa que, ela chega, assim, tá naquele nível de intimidade com Deus, em que a pessoa, ela nem fala que ela é crente, você vê que ela é cristã mesmo. E aí, cada vez que começava o louvor, eles se quebrantavam muito, do início até o fim. E aí eu olhei, e eu não estava sentindo nada,
Aí eu comecei a pedir para Deus para eu sentir o que essas pessoas estavam sentindo, para entender o que elas estava acontecendo. E agora eles tiram sarro de mim, que às vezes eles não estão chorando, eu estou no chão já, embaixo da cadeira da frente, entendeu? Mas assim, no meu dia a dia, eu assim, já faz parte do meu desenvolvimento como ser humano. Agora, uma coisa que eu faço muito é levar pessoas para a igreja. E é o único momento assim, que eu consigo me emocionar, sabe? Quando aconteceu esses dias, a minha professora estava aqui em São Paulo com o marido. E aí eles queriam me encontrar e eu comecei a ter essa cultura como eu não gosto de levar de visita na minha casa, eu achei um lugar incrível para me encontrar com todo mundo, que é na cantina da igreja. Sim. Então, assim, eu quero ter uma reunião com você, eu quero resolver uma questão de trabalho. Eu chamo todo mundo pro culto. Acabou o culto, a gente vai tomar café na cantina. Então, assim, o povo tem que assistir o culto. E eu não interajo com as pessoas. Eu chamo o povo, fica do meu lado, mas assim, é individual. E aí, eu chamei essa minha amiga, ela veio com o marido. E foi um dia que assim, falei assim, gente, hoje a palavra, né, não teve nada, não aconteceu nada comigo. Eu fico super frustrado se Deus não me tocar naquele culto, tá? Fico muito frustrado. E aí uma hora eu olhei pro lado, assim, no finalzinho, já na hora da oferta. E eles estavam no chão, se rasgando, chorar. E aí, quando o culto... Aí eu fiquei... Nossa, eu comecei a chorar os prantos. Só que o meu choro é assim, cai uma lágrima... Tipo assim, tô fazendo um skincare, sabe? Que é uma lágrima... Já vai me selar, né? É uma lágrima. Tu acha que eu quero que as pessoas me vejam chorando? Nunca. Aí assim, caiu uma lágrima... Ai, bicho, então sarro, meu velho. Não, tô falando sério. Eu faço assim, ó. Eu faço assim, ó. Ai, tu é um sarro. E eu vou de boné. Eu vou mesmo de boné. E eu, quando eu começo a chorar, eu faço assim, ó. Não quero que ninguém me veja chorando. E aí, o que acontece? O povo deve estar achando que eu sou muito frio, né? Que você se rasgou de chorar e eu aqui, ó. Só observando, mas chegando em casa eu vou chorar, tá? Sozinho. E aí, assim, eu fiquei muito emocionado. Aí, quando terminou o culto, ela falou, olha, Agostinho, porque ela é evangélica, né? E ele, assim, zero fé. Aí ela fala assim, Agostinho, olha, a gente tem 14 anos de casados, eu já levei o meu marido em tudo que é igreja. Ele nunca tinha sido tocado. E aí ele chorando. Aqui, macho chorando também é tão, né? Patético, mas tudo bem. Mas achei lindo. Acabou comigo agora. Terrível, me chamou de patético todo o programa agora. Não é? Maravilha. É porque assim, não tem um alinhamento. patético. E o marido dela, assim, não tem um alinhamento entre assim, a imagem da pessoa e o coração dela. Não tem mesmo. E tá certo, errado tá eu que julga por isso. Então tu vê um cara com um armário, com a cabeça raspada, cheia de tatuagem, e aí o cara todo quebrantado. Isso eu concordo com você, entendeu? Acho que é isso mesmo. Não é porque quem vê a luz, vê a luz. Eu só acabo enriquecendo mais de detalhes em relação a... eu tento ser o mais racional possível, né? Então, hoje a gente vive um contexto onde as pessoas, elas têm que aceitar Jesus, mas não é porque... Nem por assim, força, nem por violência. É porque, assim, ou você vai para a igreja ou você vai para o CAPS. Aí eu acho que é melhor... Porque, assim, então, assim, a pessoa tem que escolher. Ou tu vai pro hospício com a Adélio Bispo, que aqui o Bolsonaro, com o Marinha do Parque. Você tá entendendo? Com aquele cara que fez uma chacina em Goiânia, que tá todo mundo no hospício, ou tu vai para a igreja, que tem um povo também, assim, tinha a Flor de Lis, mas tá presa, tinha o Bocaro, mas tá preso. Mas e tem Cristo que não vai aplicar golpe em você. É verdade, isso, tá é verdade. Assim, a minha maneira de evangelizar não é chorando igual você, entendeu? É trazendo as pessoas pro racional mesmo. Bonitão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que daqui a 4 anos, Michele Bolsonaro presidente? Ai, não sei, né? Podia, né? Tem que ver se ela quer. Podia, né? Tem que ver se ela quer. Ela seria minha torcida, sabia? Então, hoje, para mim, ela seria a única candidata que teria toda a torcida e furaria a bolha, né? Porque totalmente. nós estamos vivendo um momento social onde a mulher é a protagonista das histórias. Então, assim, socialmente falando, a figura feminina, ela está muito na frente em relação à figura masculina. A gente tem um fator de que Michelle, ela veio de uma realidade muito simples e ela se tornou um exemplo para muitas mulheres. Ela é cristã e ela vive o que ela prega. Ela tem carisma, né? E, enfim... É uma mulher de Deus, pô. Ela é uma mulher de Deus. Assim, Acabou. Ela deu todos os frutos que a gente precisava ver, né? Eu conheço ela, né? Convivo com eles. Eu sei que eles têm boas intenções. Agora, a política no Brasil, ela não é sobre o povo. Eu sei. A política no Brasil é sobre parcerias comerciais com grandes empresas, acordos, patrocínios, contratos milionários. Então, a política no Brasil é um sistema que favorece grandes empresários, banqueiros, o pessoal da indústria, de frigorífico, de mineração. Ela não é sobre o povo, entendeu? Então, por conta disso, eu não tenho assim mais falado de política, mas é porque eu voltei a ter o posicionamento que eu sempre tive. Eu sempre tive aversão de político, eu sempre detestei político e eu sempre acreditei que tudo o que eu quisesse fazer dependia de mim. Sim. Entendeu? E hoje eu vejo que tudo... E hoje até isso até entender que assim, tudo que eu quiser fazer vai depender de Deus. Então, a única vez na minha vida em que eu coloquei a minha reputação em risco, a minha trajetória em risco, a minha credibilidade em risco foi pelo Jair Bolsonaro, porque ele era e ainda é uma pessoa que não se envolve nesses escândalos que eu acho deplorável, escândalo de corrupção e tudo mais. E isso que eu vivi é o que muita gente viveu, tanto assim que as pessoas elas não iam votar, ou elas votavam nulo. Verdade. Então, assim, ele despertou uma coisa nas pessoas que odiavam política, que foi principalmente quando todo mundo estava envolvido no Petrolão e Mensalão, menos ele. Então, foi ali que eu falei, existe a chance de eu simpatizar um político. Agora, eu nunca, jamais na minha vida, colocaria as mãos no fogo por ninguém que não seja Jair Messias Bolsonaro. Óbvio, né, que assim...
Jamais em relação... Michelle é uma irmã para mim, eu sei das intenções dela e eu sei... assim, do que ela quer para o Brasil. Então, só que ela não quer ser candidata, pelo menos momentaneamente, à presidência e assim, Senado, uma coisa que ela vai ganhar de lavada, porque a própria Damares, que ela apoiou, ganhou de lavada. Então, assim, seria a única pessoa, assim, fora o Bolsonaro, que eu realmente, assim, colocaria novamente tudo que eu construí antes de conhecer eles, antes da gente ter esse relacionamento de família mesmo, e eu colocaria, assim, em risco, porque envolve, assim, realmente, assim, perseguição, segurança pessoal, envolve construção de imagem, reputação, envolve muita coisa se você colocar as mãos no fogo por um político e aí depois você vê eles se relacionando entre si e aí você se foge e fica tudo certo com eles. Agora, eu acho que ele fez uma excelente administração e, assim, o que mais me impacta é que nessa sede que o pessoal tem de atribuir algum crime ao Bolsonaro, eles não conseguiram trazer escândalo de corrupção, que seria o mais fácil de comprovar. Isso é fato. Porque, assim, difícil é você comprovar relação com um evento social. Que nem aconteceu, né? Tipo, é muito difícil, você realmente tem que ter muita articulação. Agora, desvio de dinheiro é uma coisa porque só rastreia o dinheiro, claro. você entendeu? Então, o fato dele não ter se envolvido em nenhum esquema de corrupção, mesmo de pouco dinheiro, de R$10, isso é o que me traz, assim, a confiança de que eu poderia colocar tudo em jogo novamente por ele. Sim. Agora, as pessoas no entorno dele, para mim, assim, eu não colocaria as coisas em risco pelo simples fato de que ele próprio já foi traído por pessoas que ele confiava e que ele acreditava. Então, essa é a minha única objeção. Ele, por exemplo, né, na época do governo, imagina que ele indicou Sérgio Moro. Sim. E no auge assim, de mais sensibilidade do governo por conta da pandemia, o Sérgio Moro saiu e gerou um desgaste ainda maior. Então, a gente está falando de que não existe você confiar no político. Existe Jair Bolsonaro. Você tá entendendo? Ele é a exceção do sistema. Isso é uma realidade. O Bolsonaro, ele é a exceção do sistema. Agora... Não, e o Sérgio Moro não saiu do governo. Ele é um mentiroso que nunca pediu perdão pelo que fez. Um grande responsável por toda a instabilidade do que a gente vive. Um grande responsável. Ele nunca pediu perdão a ninguém. Pode falar. Era uma pessoa assim, que eu tinha grande admiração. Todos tinham. Mas assim, teve outros. Assim, esse ambiente de política, você pode ver que eu passei... Eu conheço o Bolsonaro desde 2018. Eu amo eles como a minha família. Eu conheci todos os políticos que você possa imaginar e eu não construí relacionamento com nenhum, a não ser Damares Alves, que é a única pessoa que eu vejo que realmente estava junto, estava preocupada com as pessoas e ela continua trabalhando em prol da sociedade. Eu não fiz questão de fazer amizade com ninguém, nem com o governador, nem com o senador, nem com o deputado, porque a sensação que eu tinha ali era o seguinte: todo mundo está com o Bolsonaro, mas será que se acontecer alguma coisa com ele, as pessoas vão continuar estando com ele? Sabe? E simultaneamente, assim, por exemplo, na época do governo tinha tanta notícia falsa, sabe quem que alimentava a imprensa? As próprias pessoas do convívio. Teve uma vez em que saiu uma notícia assim, tão íntima, sabe? Assim, tão de um círculo tão pequeno que eu fiquei em pânico. Falei assim pra Michelle: amiga, eu preciso que você faça o seguinte, eu preciso que você solte uma coisa falsa sem mim, para descobrir quem é que tá fazendo isso, porque eu sei que você não tá achando isso, mas eu tô achando. Quando eu li, eu falei assim: isso aqui sou eu que poderia ter mandado pra imprensa, então tem alguém que tá fazendo isso. E aí ela fez, ela falou... Descobriu. Uhum. Então, assim, pessoas próximas. Então, é muito delicado. É muito delicado. E assim, eu jamais trocaria ninguém por nenhum valor, nenhum poder, nenhuma fama. Mas as pessoas fazem isso. Eu sei. Entendeu? Então, assim, eu tenho aversão de política. Eu somente entraria para a política, deixando claro para as pessoas e claro para a minha audiência que eu não entraria para a política para ser um deputado de Instagram. Eu entraria para resolver problemas da sociedade. Perfeito. Problemas da pessoa do dia a dia, saúde mental, acesso à alimentação, acesso à higiene pessoal, às vezes a coisa que as pessoas não têm, não conseguem se desenvolver, desenvolvimento humano, desenvolvimento intelectual, ascensão social, tudo aquilo que eu consegui criar um ecossistema para ter. Agora, eu acho que ia ser difícil, porque, por exemplo, se eu tiver um projeto que beneficia a sociedade e que às vezes a esquerda concorda, mas se eu sou um deputado da base bolsonarista, ninguém vai votar. Você tá entendendo? Até o momento, a única pessoa que eu vejo que consegue fazer isso é Damares. Sabe por quê? Porque ela não tem ego, ela não tem vaidade e ela tá focada na sociedade. Pode ver, todos os projetos que a Damares manda pro Lula, o Lula passa. E ela consegue a assinatura do povo de esquerda. Só que ela parou de ter aquela coisa de vou lacrar no Instagram, vou ficar batendo em todo mundo, e ela tá só mais low profile, pedindo né? assinatura. Oi, fulana, tudo bem? Eu sei que a gente é oposição, mas tem um projeto aqui que pode te interessar, que é em prol da sociedade, isso aqui é para ajudar as mães atípicas aqui com não sei o quê. E aí é isso que eu faria, entendeu? Só que tem que abrir mão do ego e da vaidade, porque realmente lidar com pessoas que elas são totalmente diferentes da gente é muito difícil. Mas eu acho que assim, quando você é cristão, isso aí é uma coisa que, por natureza, você tem que saber fazer, né? Agora, Agostinho, quando tu vê a galera escrevendo tweet falando mal da Michelle, eu não vou citar nome. Poderia citar o Alan, mas eu não vou citar. Mas Alan dos Santos é um pedaço de merda insignificante, né?
É um Por que o cara faz isso, velho? Cara, ele falou, Então. Ele falou o tweet dele como... Ele não chamou ela, ele não falou que ela é uma prostituta, mas ele falou como se ela agisse como uma bicha. Como o cara fala um troço desse da mulher que tá pegando o cara lá, meu? Veja só, como ele é um pau mandado, sem personalidade, certamente ele recebeu ordens de alguém, porque ele não tem nem intelecto pra ele montar esse repertório pra falar. Sujo. Esse cara é um pedaço de bosta. Olha só o nível de pedaço de bosta insignificante. Ele é um estelionatário que usa a filha, que tem uma rigidez de saúde mental, para arrecadar dinheiro. Então, assim, é um estelionatário, um alpinista social, um pedaço de merda insignificante. O Alan dos Santos é um pedaço de merda insignificante, criminoso e foragido. Pronto. É esse cara, entendeu? Eu posso te fazer uma pergunta difícil? Você não precisa responder. Não, você tá totalmente certo. Eu posso te fazer uma pergunta difícil? Você não precisa responder de coração. É porque eu vou te fazer mais com carinho, então, mas não precisa responder. Você é um amigo, eu não quero te colocar em situação ruim. Quando ele escreve isso, nojento, asqueroso, abjeto, repugnante, por que você não vê a família, os filhos do Bolsonaro defendendo a mulher que tá cuidando do pai deles na cadeia, irmão? Vociferado, tipo, cala tua boca, seu merda. Como é que tu pode falar isso dela? Por que eles não parecem... Por que isso, cara? Eu juro que é isso que me indigna. Eu não consigo entender. Parece uma dissimulação, sabe? Um morde-a-sopra. Porra, ela é uma mulher incrível, cara. Ela é uma mulher extraordinária, incrível. Tu me botou na merda, né? Então não responde. Não, vou responder sim. Não, eu não... Entendeu? Eu acho que, assim, pra ser sincero com você, eu tenho um carinho super especial pelo Eduardo. Ele é um cara incrível, assim, ele tem um coração incrível. O Flávio, eu não convivi tanto, mas eu acho que ele é um cara, assim, ele é muito ponderado, ele é muito polido. E o Carlos, ele é um cara, assim, muito inteligente, muito mesmo, né? E aí, assim, eu acho que o Bolsonaro, ele teve, digamos assim, uns filhos que eles são um exército, né? Eles são combativos, eles são... bem posicionados, eles são estratégicos, isso não tem como negar. Mas eu acho que a gente está vendo, assim, uma situação, um cenário que ele é da natureza das famílias. O pai, ele é casado com uma mulher que não é a mãe dos meninos, sim. É a madrastra, e aí a gente está numa situação de herança. Então, a gente vê nos hospitais isso, né? A pessoa, ela está numa situação delicada, e aí os filhos começam a fazer repartição de bens, a pessoa nem morreu. Então, eu acho que o comportamento que aconteceu ali foi esse, entendeu? Só que, assim, Michele não faz questão de nada, tanto assim que ela casou com o Bolsonaro com separação total de bens. E se ela quisesse entrar para a política, ela seria candidata porque ela se elege facilmente Teria mais votos que qualquer um deles. em qualquer lugar. Não, ela teria mais votos que qualquer um deles. Não, assim... A Michele Bolsonaro, irmão, ela é o arquétipo da mulher brasileira, que o povo brasileiro olha e fala, essa mulher é um exemplo, bicho. Fale o que quiser, cara. A questão é que, assim, se eu dizer isso, sendo amigo de Michele, talvez eles possam interpretar como um ataque pessoal. Não, eu falo. Mas, assim, vamos tirar o Agostinho, vamos olhar, assim, de maneira racional. Sim. Tá? É uma loucura, porque assim, Michele nunca concorreu a cargo nenhum e ela, nas pesquisas, ela tá à altura de um cara que tá 50 anos na política, que é o Lula. Você tá entendendo? Ela é um evento tão sobrenatural na política quanto o próprio Bolsonaro. Exato. E os filhos não são. Você tá entendendo? Os filhos são excelentes políticos, eles são muito populares, mas eles não são eventos sobrenaturais da política. Eles não são fenomenais. Eles não são fenomenais. É o fenômeno. Você entendeu? Exato. Você entendeu? O Eduardo é excepcional na política, só que na situação que ele está ali não poderia concorrer. Agora, o estereótipo do Flávio é um estereótipo que a direita já teve e por conta disso nunca chegou à presidência. Porque esse perfil polido, engessado, sem um fio de cabelo fora do lugar, ele não conecta com a empregada doméstica. Ele não conecta com o vendedor ambulante. Você está entendendo? Claro. E por que eu falo que a Michele e o Bolsonaro são dois acontecimentos sobrenaturais? Porque eles estando na presidência, ela sendo a mulher mais comentada em relação à roupa, o cabelo, a maquiagem, eles conseguem fazer as pessoas mais pobres e mais simples se verem neles. Exato. Então, assim, existe uma diferença que faz toda a diferença entre eu olhar para uma pessoa e eu ver que ela é rica e poderosa e eu olhar para uma pessoa e eu ver que eu posso ser como ela. Gente como a gente. Você tá entendendo? Então, assim, o Bolsonaro e a Michele, eles têm uma coisa que consegue chegar lá na pessoa que está no último lugar da linha, que ninguém consegue, a não ser o Lula, que é a oposição. Você tá entendendo? Eu entendo. Então, assim, A Michele vai mais longe que o Lula. Então, assim... Tu sabe disso? Sei. Mas, assim, uma coisa que não pode falar, porque uma agressão os outros. Mas, assim, agora, o que é o evento ainda mais sobrenatural? Que não era para ser dessa maneira. Não era para Michele ter herdado o capital político do Bolsonaro e ainda furar a bolha, mas é uma realidade. Ela é a única que consegue herdar 100% do capital político do Bolsonaro e ainda trazer pessoas de fora. Exato. Você tá entendendo? Agora, se eles não têm essa estratégia e esse discernimento, e às vezes até o ego, a vaidade é maior do que a própria causa, então a gente tem que se fuder com mais um mandato do Lula, porque para mim essa eleição tá perdida, você tá entendendo? Eu não vou levar, agora, assim, falando como Agostinho empresário, eu não vou me incomodar fazendo vídeo, agora nessa próxima eleição, perdendo meu tempo, sabendo que a gente vai sofrer uma puta derrota, você tá entendendo? Porque o Lula tem o sistema, tem o judiciário, tem a mídia, tem bala na agulha e ainda tem carisma e ele consegue chegar em todo mundo.
Vem cá, tu tá vendo todos os meus programas, não é possível. Não, eu nem sabia que você teria essa capacidade intelectual de pensar dessa maneira. Tá vendo? Ó, aí é o Agostinho Carne. Ó, tá vendo? Olha. Aí foi a Carne que falou. Tá vendo? Então, Agostinho. esse comportamento ríspido é o que eu tô corrigindo na igreja. Não posso te falar uma coisa? De verdade, tudo que tu acabou de falar... Eu fui realista, né? Eu não fui assim, não é um ataque pessoal. Tu tá não falando... Ai, Michelle é minha amiga. Meu irmão, gente, meu irmão. ela é um acontecimento. Olha só, deixa eu finalizar. Na época, e sabe assim, convivendo com ele, sabe o que me deixava assim muito chocado? Muito chocado. Eu vivi assim uns 3, 4 anos de ver Michelle se discordar em algumas coisas com o Bolsonaro. E apesar dela ser a minha amiga, a minha irmã, eu sempre ficava do lado do Bolsonaro. E aí ela falava assim, amigo, você não é meu amigo, você é amigo do meu marido. Aí eu sempre fiquei do lado dele. Aí sabe o que acontecia? Ele sempre voltava para reconhecer que ela estava certa. E aí eu falava assim, não, tudo bem, você estava certa, mas eu acho que da maneira que você falou, eu acho que não é assim. E assim, hoje, depois de tudo que passou, principalmente depois da delação premiada do Cid, de assim, pessoas assim que eram ali do convívio do Bolsonaro mentirem ou forçarem histórias, e pessoas que a própria Michelle já tinha falado, essa pessoa aqui, Deus, você tá entendendo? E aí, assim, quando o Bolsonaro saiu da presidência, teve essa mudança de comportamento. Ele passou a 100%, antes era 99%, ele passou a 100% ouvir o que ela disse. E isso mudou todo o cenário, você está entendendo? E ao mesmo tempo ele acompanhou o fenômeno que ela se tornou na política. Agora, eu tenho, assim, eu não vou mentir, teve 2 acontecimentos que eu me incomodei bastante, 3, na verdade, assim. O primeiro é os ataques que o pastor Silas Malafaia faz às próprias pessoas de direita. Isso aí desgasta demais. O segundo é quando, assim, uma das piores situações que eu vi, que eu acho que todo mundo percebeu, mas ninguém comentou, mas todo mundo percebeu. Que é assim, o Bolsonaro está internado, vai passar por uma cirurgia de alto risco, e aí eu pego uma carta, tipo um testamento, e eu leio isso para a imprensa na porta do hospital. Do tipo assim, isso para mim é uma das situações mais deploráveis que o ser humano pode passar. Porque quando eu fazia trabalho voluntário no Hospital do Câncer, no paliativo, eu via isso o tempo inteiro. A pessoa está prestes a morrer, então já vamos organizar o negócio aqui. Eu achei isso assim, porque isso é por natureza ia acontecer. Os filhos vão herdar e a esposa também. Apesar de que Michelle herdou o capital político assim, muito grande em relação aos filhos, né? É uma realidade. Mas eu achei aquilo assim, tão deplorável. E outra coisa que me incomodou foi uma fala do Flávio que foi do tipo assim, eu sou candidato à presidência, mas a vaga está aberta à negociação. Isso eu achei de um desrespeito com o eleitor. Como é que eu vou falar publicamente que do tipo assim, eu tenho aqui um capital eleitoral que vota em mim, mas dependendo da negociação, eu vou ceder a vaga para outra pessoa concorrer. Gente, isso é um puta desrespeito. É do tipo assim, eu criei esse podcast aqui, obrigado pela audiência, mas se alguém me oferecer dinheiro, eu vou vender o podcast. Você tá entendendo? Então, enfim... complicado. Então, enfim, toda essa instabilidade, o comportamento deles todos, que parece que eles se odeiam, faz com que, para mim, e para muita gente, as pessoas talvez não estejam falando nisso, mas todo mundo pensa assim, para mim, não valeria a pena colocar tudo que eu construí em risco por pessoas que não se suportam. Porque isso é uma verdade, assim, nitidamente eles não se suportam. Não tô falando de família Bolsonaro, eu estou falando da direita. Eles não se suportam. Porque o que o Moro fez com o Bolsonaro é com a gente que não se suporta. Você tá entendendo? O que o Silas Malafaia faz com o Nicolas Ferreira é com a gente que não se suporta. Perfeito. O que o pessoal do MBL fez com o pessoal do PL é coisa de gente que não se suporta. E é uma coisa que você não vê na esquerda. Perfeito. O povo na esquerda pode estar fudido, pode estar na merda, fazendo muita merda, envolvido em escândalo de corrupção, em bater em mulher, em estupro, em tudo que for de ruim, eles não largam a mão. E aqui não é assim. Agora a gente tem que botar uma reputação, uma carreira, anos de comércio, não vale a pena, audiência, tudo que você levou uma vida para construir, para apoiar uma pessoa, e aí essa pessoa assim, olha, se ofertar uma coisa interessante, você der a vaga, e eu também vou ficar batendo nos outros, e alguém vai bater em mim, eu acho que não vale a pena. Não vale. Você tá entendendo? Não vale a pena. Então, o que eu acho que vai acontecer nessa eleição é que o Lula vai ganhar. Para mim, ele vai ganhar mesmo, né? Porque eu concordo contigo. Eu posso trazer uma informação bem importante. Isso aqui é uma conversa que eu não tenho com Michelle. Ela não me pediu para falar, que eu nem sabia que ia ter. Porque aí o povo começa... não, porque eles são amigos, porque ela que pediu. Não, isso aqui é o raciocínio da minha mente. Eu cheguei nessa conclusão e, por conta disso, eu me recolhi em relação à política. Já que eles se odeiam, ficam se atacando o tempo inteiro, né? Eles, os políticos de direita, tá? Para que eu vou colocar tudo em risco se eles não se suportam? Você que está vendo o programa? Inclusive, ainda teve essa rachadura de que o Bolsonaro antes tinha o apoio de todos os líderes religiosos e agora o líder da Assembleia de Deus, por exemplo, apoiou o Caiado. Então, assim, aí você vê, querido, que a gente está muito fudido na merda. E é bom isso porque a gente tem que confiar em Deus, tá? Porque se depender desse povo... Está aqui presente para você. Aí eu falei, que isso, cara? É seu. Aí eu falei para ele, vou fazer propaganda da tua loja pro resto da minha vida. Incrível. Pois eu vou... Wesley da Audi. Eu tô reformando a minha casa, eu fiz um cinema. A gente tá agora na parte Ele faz projeto. Então, eu vou pegar o contato dele. Irmão, ele faz projeto... Tá, incrível. A empresa dele, lá na Santa Efigênia, é projeto de alto padrão. Ele pega esses caras milionários, ele faz todo o projeto de audiovisual da casa. Auditos, irmão. Eu imagino. Eu vou te passar o contato dele. O Instagram. Por favor. Pra fazer meu pessoal cinema. dele. Não, pra fazer meu cinema. Muito obrigado. Gente, amei. podemos obrigado finalizar? Pelo convite. Lá na Suíça, que tá Manda pra ler. Tem que honrar ele. Manda. É só ele, é esse? É bom. Manda aí, solta aí.
Que medo. Enviou R$30. Felipe, tu é um agente russo bem infiltrado, rolando no chão de rir sempre ao falar do MBL e fico convicto disso. Somente quero agradecer pelas excelentes entrevistas. Um abraço, Augustin. Admiro muito a tua história de vida. Beijo na Suíça, beijo. Ó, agora aqui, ó, vamos falar a verdade. Eu tô olhando aqui o programa. Calma que eu tô inspirado. Quem é? Calma, deixa eu apreciar a mensagem dele. Assim, vou tentar. Toma vergonha na tua cara, malandro. O cara tá na Suíça, meu velho. O cara tá na Suíça, pô, comendo chocolate de verdade, Como que é o porra. nome dele? Cadê? Ah, não. Pô, Como que é o nome dele? Cadê? Como que é o nome do superchat que você leu agora? Potelino. Genebra, na Suíça. Tá, eu vou fazer igual você, porque senão ficou muito assim, sem resposta. Potelino, nunca ninguém disse isso, meu respeito. Obrigado. Ai, meu Tô Deus. fudido. Obrigado. Eu tô ferrado. Eu tô... Tudo que a minha mãe não fez na minha Gabriela? infância. Vamos, Gabriela. Beijo pra você. Pô, a Gabriela tá vendo? O aqui que afundou, tá tentando falar com uma cota ainda. Não combina comigo chorar, né? Rapaz, se for a Gabriela... Se eu chorar um dia, as povo vai achar que eu tô fingindo. É mesmo? Tá? Aí ela falou assim, cadê eu tentei achar que, né, que vocês Ah, deixa eu te contar. Minha prima tá vendo o programa. Beijo, Gabriela. Beijo, Gabriela. Minha prima? Desejo que você não chore tanto por qualquer coisa, Gabriela. Não, olha aqui. Irmã da minha mãe, Márcia, morreu com 40 anos de idade. A minha mãe morreu aos dela? 43. As duas novas. A Gabriela, o pai dela, chamava Nivaldo. Era um homem Ela tem violento. quantos anos? Minha idade. Era um homem violento, alcoólatra, estivador, vida difícil. Era muito ruim a vida ali. Eu cresci com ela. Ela era uma menina muito legal, muito... Enfim, mas ela todos os traumas que tu puder imaginar. Eu fui pra Rússia ser missionário. A gente foi perdendo contato com o tempo. Ela, infelizmente, foi pro crack. Mas agora ela tá restaurada. Ouve essa história. Infelizmente, ela foi pro crack. E aí, ela ficou grávida, teve filho. Enfim, eu não sei se tomaram o bebê dela. A última vez que eu a vi, eu encontrei ela na frente da rodoviária de Santos. Eu falei pra ela, Gabriela, você quer mudar de vida? Lembra que eu tava te contando a história? Eu tiro você daqui. Eu te ajudo, eu tenho um lugar pra você ficar. Eu falei pra ela, só volta aqui amanhã nesse horário que eu te pego aqui. Se você quiser, eu vou estar aqui. Eu voltei no dia, ela não tava. Deus, que forte. Aí o tempo passou, eu nunca mais a encontrei, eu ouvi falar. Alguém me disse, tiraram o bebê dela, não sei como é que tá. Há pouco tempo ela até me escreveu, dizendo, me restaurei. Nossa. Eu não mexo no Facebook, eu não mexo nessas ferramentas, tá ligado? Aí eu falei, poxa, me deu uma alegria no peito. Pô, me restaurou. Agora, pelo que ele acabou de dizer... Ela disse que não tá mais nessa vida também. Ela tá no chat agora aí, ela tá quem? Hoje eu estou bem. Gabriela Campos Lúcio. E a Sofia Bartley tá aqui. Forte, tá? Sabe que Damares... Oh, deixa eu te falar. Tá vendo? Deus te abençoe, tá? Uma pessoa como você ia fazer toda a diferença na política, veja só. Damares me contou uma vez sobre um projeto de lei assim que eu fiquei muito tocado. Para os filhos do crack, o que acontece? Quando a pessoa ela usa essas drogas que viciam e ela está gestante, a criança nasce com a abstinência das drogas, sabia? Então, ela já vai para um cuidado que não é só aquele cuidado do nascimento, né, o pós-nascimento. É um cuidado de desintoxicação das drogas, porque o bebê nasce viciado em crack. Tem até matéria no YouTube, assim, a criança ela nasce com uma cor de pele diferente, se tremendo e com sintomas de abstinência das drogas. E ela teve um projeto muito legal mesmo. Não só de conscientização, mas também de cuidado nesse pós-gravidez. Eu acho que a Damaris é uma mulher muito boa. Sim, é um projeto sobre filhos do crack. É muito, muito forte. Eu não sabia, não fazia a menor ideia. E aí Um dia eu vou falar com ela. me contou. Nunca imaginei que assim, o que faz todo sentido, né? A criança, no ventre materno, se ela usar drogas, ela nasce com abstinência. É terrível. Rapaz, Muito forte. A minha prima perdeu a mãe dela, mais ou menos, muito parecida como eu perdi a minha. A minha história é muito parecida. Temos vidas diferentes. tudo Meu pai bem. dela não era bom, Está meu tudo pai bem. era muito bom. Assim, ela E tem ela tá passado bem. por isso. Não, eu fiquei... Está tudo bem. É isso. Gabriela, beijo. Me emocionei aqui por tua causa agora. Vou me chamar de novo. Eu tenho, assim, zero julgamento com essas coisas. Não, eu tô, pô, claro, irmão. Essas coisas, zero, porque aí a gente volta ao nosso assunto principal de hoje. Se a pessoa ela não tiver estrutura emocional e ela, às vezes, tiver uma comorbidade de saúde mental ou desenvolver nesse processo de dor, que pode acontecer, ela desenvolver pânico, desenvolver ansiedade, desenvolver depressão profunda, ela vai se automedicar com as drogas que ela tiver disponível. Agora, se a gente tiver um sistema de saúde mental que funciona, Exato. essa pessoa, ela vai procurar ajuda. E existe. Porque certamente antes da sua prima usar drogas, ela procurou tudo que é ajuda. Você está entendendo? Só que a sociedade ela não está preparada para isso e os políticos não estão trabalhando por isso. Na tua cara. Vamos se encontrar na cantina da igreja, beleza? Pode ser. Quando quiser me ver, pode ir lá na igreja. Eu vou te escrever pra gente ir no culto junto, beleza? Na minha igreja. Vou na tua igreja, pô. Vou lá com a minha Lá família. o exorcismo é pesado, vai ser bom. pra Putz, você. vai ser bom. Eu vou lá com a minha família. Eu vou te visitar lá. E Pra a gente você toma um ser café no cantinho. liberto e restaurado. Tá combinado. Vai ser forte, você vai querer tirar as tatuagens, voltar com a naturais do cabelo, parar de usar bomba, vai ser Ai, ótimo. meu Deus. Enfim, dá uma palavra aqui pra eu finalizar o programa, vai. Para.